Eu tava conversando no WhatsApp com uma amiga e a gente tava falando sobre os questionamentos, né? Porque quando a gente tá começando na religião, a gente tem uma série de dúvidas, né? Até porque a Umbanda não tem um livro código, um livro base. Então tu chega num terreiro, você vê o culto sendo realizado, idealizado de uma forma. Você chega em outro terreiro, você vê o culto sendo realizado, né, de uma maneira completamente diversa. E ela me trouxe um questionamento, porque ela tem um grupo de WhatsApp e tal. Aí ela falou comigo que as pessoas estavam fazendo perguntas e tal, e as perguntas eram perguntas simples de serem respondidas. E eu comentei com ela assim, cara, essa é uma visão minha, tá? Minha. Falei com ela, cara, não existe questão simples na Umbanda. Como assim não existe questão simples na Umbanda? Porque não existe a questão simples. Porque para você responder uma questão dentro, né, de uma liturgia, para tornar ela compreensível para o maior número de pessoas possível, você teve que buscar fontes, você teve que comparar diversas interpretações a respeito do mesmo tema, você teve que talvez quebrar alguns paradigmas ou algumas crenças que você possuía, até você compilar aquele conhecimento e depois de você processar tudo aquilo na sua cabeça, você ter a capacidade de transmitir para a pessoa pegar então é isso. Então não existe questionamento simples, né? Vamos tirar pelo mais simples, né? Quem criou a Umbanda? Você fala, o Zélio. Mas aí já tem gente que vai falar que não foi o Zélio. Ah, que não foi o Zélio, porque já existia caboclo antes do Zélio, já existia preto velho, Exu antes do Zélio, sim, existia. Mas a forma como o culto foi instituído, preconizado, disseminado e a contribuição, né, a fundação de tendas, a fundação de associação, é do cara. Tem centro espírita kardecista que às vezes, né, não são todos, tem uns que são mais ortodoxos, mas que às vezes tem um trabalho de um caboclo, ou uma psicografia, uma literatura, você vê um guardião, e nem por isso são umbandistas. A gente não nega a nossa raiz, a matriz africana do culto, assim como a gente não nega a matriz católica do culto, assim como a gente não nega a matriz espírita do culto, assim como, né, são diversas as matrizes que foram condensadas, compiladas, dando essa cara própria que a Umbanda tem, né? E a gente tem que entender sempre, eu sempre bato que a gente tem a diversidade e a unidade da Umbanda, né, que nos permitem ter essa série de interpretações e formas de culto, né? A unidade da Umbanda é aquilo que todo terreiro tem, todo terreiro acredita, né? Todo terreiro tem a manifestação do Espírito para a caridade, todo terreiro tem defumação, todo terreiro tem uso de vela, né? Coisas que você vai chegar e você vai ver em qualquer terreiro. E a diversidade aí tem gente que cultuou algum no vermelho, tem gente que cultuou algum no azul, tem gente que faz uma macia uma vez só, tem gente que faz uma macia anual, então é diversidade, né? Umbandista, unidade e diversidade. E muito do que acontece, que vai ocasionando essas divergências, é porque a gente não tem essa unidade, não unidade de culto ou de rito, unidade relacionada mais à mentalidade, né? Uma consciência umbandista. Falta desenvolver essa consciência umbandista. É por causa disso que a gente ainda vê um monte de umbandista se declarando espírita. Não, umbandista é umbandista, espírita é espírita. Mas enquanto não trabalhar isso aqui, né, para assumir a sua condição de umbandista, não só no terreiro no dia de sessão, mas 24 horas, as coisas vão caminhando
passos lentos, né? Então, voltando aqui à história, então o questionamento que ela me trouxe, que ela falou que era simples, foi a respeito do Exu batizado e Exu pagão, né? Perguntaram para ela qual que era a diferença, se existia, se o ser humano é capaz de dar poder ou dar permissão de trabalho para um guia de luz. Será que esse guia realmente é de luz ou será que a gente está deixando a nossa vaidade passar à frente? Então, para aqueles que estudam um pouco, sabem qual é a função do Exu, sabe que o exército, ó, sabe que a estrutura espiritual ela é toda organizada, não tem ponta solta dentro da estrutura hierárquica espiritual. Como assim? Então o Exu ele é executor da lei, executor do karma, guardião. Tem a dualidade do Exu, mas não é essa dualidade que o pessoal fala, né, de fazer o mal, não. A dualidade do Exu é que ele não julga o mérito da lei. Ele não interpreta a lei, ele executa a lei. A lei de quem? A gente trazendo para a nossa realidade, foi um exemplo que eu dei para ela, é que Ogum, né, é a lei de Deus. Xangô é a justiça de Deus. Exu é a polícia de Deus. É o executor da lei divina. Né? Então, trazendo para a nossa realidade, Exu seria o executivo, Xangô o judiciário, Ogum o legislativo. Né? Legislativo, né? O pessoal cria as leis, elabora, projeta, aprova as leis. O judiciário fiscaliza a lei, julga o mérito da lei. E o executivo cumpre, executa a lei. Né? Em regras gerais, é isso aí que acontece. Então, para você ver que a questão é simples, né? Já vê que não é tão simples. Porque você tem que entender primeiro a natureza do Exu. Para você saber o que é um Exu, o que é um Quiumba, o que é um espírito trevoso. Então já, opa. Aí para você saber isso, você já tem que saber que os espíritos têm a capacidade de manipulação fluídica, vamos colocar dessa forma, né? Eles conseguem alterar a sua matéria, que é uma matéria mais sutil, não é densa igual a nossa, né? E eles assumem a forma fluídica, a roupagem fluídica daquilo que eles querem passar. Então você vai vendo que, nossa, não é um questionamento simples, né? Você entendendo que o Exu é um guardião, um guia de luz, você vai entender que para um espírito ser um guia, um guardião, um executor da lei de Deus, ele tem que ser, teoricamente, ele tem que estar num grau de evolução acima do nosso, né? Ele tem que ser. Como é que ele vai ser o seu guia se ele está em grau inferior na escala evolutiva a você? Para mim não faz sentido isso aí. Então esse é o primeiro ponto. Então se você está trabalhando com Exu num terreiro que é um guia de luz, né? Como é que você vai... Então eu citei para ela duas questões, né, a se pensar. O primeiro questionamento, que esse batismo, esse cruzamento que se faz do Exu, não é pro Exu, não é para você dar poder pro Exu, não é para você... A partir do cruzamento ele está apto ao trabalho. Não, acho que a obrigação é muito mais pro médium, para fazer a conexão mental do médium com a sua linha de esquerda, né? E em contrapartida, que foi uma outra situação que eu coloquei para ela, é que o espírito, a partir do momento que ele se liga a uma corrente religiosa, ele se liga a uma casa no plano material, ele se sujeita às regras daquela casa. Então, se para aquela casa tem que fazer rito X, Y e Z para ele poder trabalhar na corrente, no atendimento, ele vai fazer. Não porque ele é inferior, né? Mas porque ele se ligou àquela casa e na corrente, na egrégora daquela casa, tem um espírito guardião, um guia de frente, um chefe espiritual, que teoricamente está num grau evolutivo maior,
do que os guias que ali trabalham, né? Teoricamente, se a gente for ver a hierarquia astral, você não vai colocar um guia que está menos evoluído para comandar guias que estão mais evoluídos. Você pode ter um guia num grau evolutivo tal e um maior que vem auxiliar, vem prestar um trabalho, vem, né, dar um apoio, um auxílio. Mas a gente entende que dentro, assim como a gente tem diversos graus, né, de saber e hierarquia no plano terrestre, a gente também tem dentro do plano astral. Então, para você ver que a questão não é tão simples quanto parece, né? É preciso que a gente estude, é preciso que a gente corra atrás do conhecimento, porque a gente sabe que o guia não faz tudo sozinho, né? Existe a ligação, a conexão mental, mas o guia vai usar basicamente as informações, o conhecimento que você tem armazenado na sua cabeça. É um trabalho em conjunto, né? Você e o guia trabalham em conjunto o tempo inteiro, né? Então que a gente tem esse discernimento, que a Umbanda tem sim fundamentos, e que enquanto a gente ficar nessa que o meu guia sabe de tudo, eu não preciso estudar porque o guia, né? Não é assim que funciona, né? Se a gente está incorporando o guia e o guia não está conseguindo ajudar a gente a se melhorar, a evoluir como ser humano, a gente não está cumprindo a nossa finalidade dentro do movimento religioso. Porque quando a gente começa, a gente entra para uma casa, para uma egrégora e vai buscando o bem, o amor, né? A empatia e a evolução, a tendência natural das coisas é que a gente comece, né, a nos transformar. A mudança começa aqui primeiro, né? Controle das emoções, controle dos desejos, controle das nossas paixões, da nossa vaidade. A mudança começa dentro da gente, né? Então, se você está indo no terreiro e as coisas não estão se modificando, ou se a tua vida não está caminhando, ou se você tem que começar a repensar toda a sua caminhada, porque alguma coisa não está batendo, alguma coisa não está se encaixando. Será que você está fazendo seus estudos? Será que você está realmente incorporando as mensagens que o seu guia transmite para os consulentes? Será que você está fazendo seus preceitos? Será que você está se conectando mentalmente com seus orixás, com seus guias e mentores? O guia, ele está ali para te ajudar na caminhada, ele não vai caminhar por você. A gente tem que correr atrás, a gente tem que buscar o melhor, a gente tem que buscar a evolução. Quanto mais a gente busca a evolução, quanto mais a gente busca nos melhorar como pessoas, mais fácil a espiritualidade consegue entrar na nossa vida e abrir as portas que a gente tanto deseja. Beleza? Que Oxalá ilumine a caminhada de vocês.